Olá, bem-vindo ao canal Entendendo o que Cremos. Se você puder, não se esquece de dar um like, ativar os sininhos de notificação e de compartilhar com outras pessoas. Isso nos ajuda bastante na divulgação do nosso canal. O nosso canal tem esse nome porque entendimento do que se crê é vital para a vida cristã. Por quê? A fé é basilar, é basal da vida cristã. Tudo na vida cristã é por fé. Nós somos salvos pela fé, acessamos a graça mediante a fé nós somos curados, mediante a fé nós esperamos as promessas e temos acesso às promessas de Deus e aguardamos a vinda de Jesus pela fé. E tudo é pela fé. Então, se há alguma coisa que precisa ser entendida, é o que cremos, porque crer é vital e saber o que crer é vital para a nossa vida, para a saúde espiritual das nossas vidas e famílias. Vamos nos debruçar hoje sobre um texto clássico da Bíblia do profeta Jeremias, no capítulo 18, o vaso e o oleiro. Nesses dois primeiros versos, o profeta é levado por Deus à casa do oleiro, lá vê o processo de fabricação do vaso. O processo está em andamento, portanto é um recorte. Esse processo tem várias partes, mas Deus nos destaca um pedaço. Chegamos no meio do processo e ele diz para Jeremias: quando o vaso se quebra, a massa se quebra na mão do oleiro, não fica perfeito, e ele amassa de novo e torna a fazer um novo vaso. Ele diz assim: e eu não posso fazer da mesma forma com vocês, ó casa de Israel. Em outro texto, o profeta diz: Senhor, nós somos o barro e o Senhor é o oleiro. Então entendemos que nós, não apenas Israel, mas todos nós, seres humanos, e a igreja de Cristo, nós cristãos, nos vemos e somos, de fato, vasos de barro, barro na mão do oleiro. Somos moldados por ele. E esse processo, ele tem várias etapas, na verdade 6 etapas, e é um processo crítico, é um processo doloroso. Então vamos entender coisas que nós não entendemos porque pegamos o processo no meio e tiramos lições de uma parte só. Mas tem muita coisa para a gente entender. Vamos ver se a gente consegue abordar tudo aqui. Bom, os processos são 6. Um processo de retirada do barro do lugar que ele está. Nós chamamos esse processo de salvação, quando nós somos tirados do mundo. O segundo é um processo que você vai levar a massa para um processo de purificação, de limpeza. Nós chamaremos esse processo de santificação. O terceiro é moldagem. Ele vai para um processo de moldagem da massa. Depois, o quarto processo é um processo de... demora um bom tempo, ele fica de lado aguardando um processo de secagem natural. E o sexto processo, então, é o processo que é o processo da fornalha. É o processo mais crítico, quando o vaso de barro vai para a fornalha. Então, vamos lá. Tem uma outra coisa que nós poderíamos ressaltar aí, que não tem sido objeto de muita observação. Eu quero deixar, entre aspas, que existe uma coisa pior do que um vaso se quebrar ou estar quebrado, tá? Vamos lá, a gente vai ver isso no final. Bom, primeiramente, quando o oleiro vai fazer o vaso, ele vai até o lamaçal. Existem muitos tipos de barro, mas o oleiro é hábil, ele sabe que para cada utilidade há um tipo de barro específico, ele tem uma consistência específica, então ele vai, retira esse barro e leva para a olaria. É a primeira parte do processo. Esse processo nós podemos comparar à nossa vida cristã. Nós estamos no lamaçal do pecado e Deus nos encontra lá e nós somos salvos, tirados de lá e nós somos levados para a casa do oleiro.
Então a salvação é uma porta de entrada. Ela segue, mas primeiro nós somos tirados do mundo e levados para sermos tratados por Deus. Então, esse processo segue o segundo. É um processo chamado de separação ou santificação. Santificação, a raiz da palavra, é separado, separação. É um processo de separação. O barro é colocado sobre uma mesa, ele é esparramado e com as mãos o oleiro vai extrair raízes grandes e pequenas, impurezas, pedras grandes, pedras pequenas. É um processo de investigação e de limpeza, de separação. É um processo necessário, porque senão a massa será comprometida, ela terá impurezas, pedaços que não a tornarão homogênea. Esse processo de santificação na nossa vida é um processo contínuo, mas assim que nós chegamos, nós somos limpos e nós nos vemos deparados com os nossos pecados expostos e devemos nos deixar tratar por Deus para que isso seja retirado de nós. Nós devemos ser santos, separados, como um vaso exclusivo para Deus. Então ele começa sendo santo desde a massa, uma massa limpa, pura, porque se a massa for contaminada, impura, imperfeita, todo o processo será contaminado, será comprometido no futuro. É um segundo estágio das nossas vidas, todos nós sabemos que passamos por essas coisas. Uma coisa sobre o processo. O processo, eu tenho um entendimento sobre o processo, que processos podem ser paralisados ou atrasados, mas processos não podem ser adiantados. Guarde bem isso, processos não podem ser adiantados. Você pode parar um processo ou atrasar um processo. Você não pode adiantar um processo. Então, se você não deixar que ele siga, você vai ficar um tempo ali e até que você passe por esse processo. O terceiro processo, o barro está limpo, ele é levado então para uma outra parte e mistura-se água nele, hidrata-se para deixar a quantidade certa para ele ser manipulado e ele é esticado e puxado com as mãos, como se faz uma massa de pão. E aquele processo leva um tempo até que ele tenha uma consistência da massa. Nós sabemos que a água, a palavra também entra nas nossas vidas, não só num processo inicial, mas nesse processo secundário, ela entra para nos misturar a massa limpa e dar consistência. A água da palavra é que nos vai dar consistência na nossa estrutura espiritual, emocional, cognitiva, enfim, em tudo. Esse processo é um processo que é necessário e que não pode ser pulado. É uma etapa que não pode ser pulada. Vamos lá. O quarto processo é a moldagem. É levada para a roda. Na roda você coloca a massa e ele começa a girar a massa, né, naquele processo antigo. E mesmo os modernos têm que girar. Enquanto ela vai girando, ele com duas mãos, uma por dentro e outra por fora. Repare bem que a mão interna é a mão que dá, na verdade, a forma. Enquanto ele vai girando, o vaso vai se estendendo para os lados e para cima, e ele vai conforme quer, dando a transformação e a forma adequada. A mão de fora apenas vai controlar essa moldagem interna e vai dar o exterior do vaso. Mas a dimensão interna, o quanto ele vai ter espaço para ser útil, vai ser a mão interna. Então o processo de Deus nas nossas vidas sempre começa por dentro. É aí que nós vamos ser limpos e retirar as nossas entranhas no sentido de aquilo que deve ser dado espaço para que o divino possa ocupar o espaço e ser adequado para o uso de um vaso de honra. Depois desse processo, nós passamos para um outro processo, que é um processo bem doloroso. Alguns chamam esse processo de esquecimento. Ele
terminou o vaso, ele vai para uma prateleira e coloca o vaso lá e volta aos seus afazeres para fazer outro. Enquanto ele passa, vai e volta, o vaso fica esquecido lá. E até que ele não chegue no tempo apropriado, ele não vai tirá-lo de lá. Pense você como sendo um vaso, e eu também. Quantas vezes, né, você sente que Deus te esqueceu, as pessoas te esqueceram, e parece que Deus dá as costas para você, parece, e Deus passa para lá, Deus passa para cá, e você procura chamar a atenção dele e parece que Deus não está te ouvindo. E esse processo de esquecimento é muito doloroso, mas ele é necessário. Ele vai desenvolver em nós uns estados imprescindíveis, como paciência, que é um estado de paz contínua, paciência, longanimidade. Nós vamos ter um estado de paz contínuo, de esperança, que é um estado de aguardo, é esperar com paciência, ou seja, isso vai desenvolver a nossa fé, tornando-a consistente. No outro vídeo a gente vai falar sobre a fé. A fé tem muitos aspectos e várias partes. Eu costumo dizer que a fé é um estado, é o quarto estado físico da matéria. Depois a gente vai conversar sobre isso. E finalmente, quando ele pensa que ele está esquecido, o oleiro vai lá e pega ele, o vaso, e leva para a fornalha. Ele pensa que saiu do melhor e ele ainda vai entrar no pior. Vai ser aquecido a muitos graus e vai perder aquela cor pálida e vai adquirir aquela cor avermelhada. Quando ele pensar que aquele está sendo destruído, ele vai ser retirado de lá e levado para secar e esfriar. Ele está pronto. E agora ele pode ser usado. Mas eu queria fazer um ressalto. Antes da gente falar para agora eu estou pronto para ser usado por Deus. Lembra que quando o vaso se desfez na mão do oleiro, a gente conversou sobre isso no começo, e que muitas pessoas falam sobre isso: ó Senhor, eu sou quebrado nas suas mãos, o Senhor me faz de novo. Eu vou fazer uma afirmação aqui. Pior que um vaso quebrado é um vaso trincado. Pense comigo. Um vaso quebrado, você sabe aonde está o defeito e você pode corrigi-lo. Mas se ele não apresentar um defeito visível, uma trinca, por exemplo, ele vai ter uma complicação muito séria. Muitos de nós passamos por todo esse processo, mas temos trincas emocionais, espirituais, pecados ocultos, trincas imperceptíveis às pessoas a olho nu e até aos nossos próprios olhos. Agora olha o problema. Você pega um vaso que vai ser utilizado, por exemplo, para levar um bálsamo, um remédio, e você o enche até a metade, ou ele está na metade, e ele tem uma trinca imperceptível, embaixo na base. O que vai acontecer? O conteúdo precioso vai se perder sem ser notado. Veja bem. Outra coisa. Sendo um remédio, bactérias podem entrar por essa trinca e contaminar o remédio. E ao você, no passado, o bálsamo era dado, vasos, e a pessoa vai tomar um remédio, um bálsamo, um tratamento, e vai ingerir junto uma coisa que vai contaminá-la e fazê-la mal. Essas trincas na nossa alma, na nossa personalidade, elas são terríveis. E às vezes elas acompanham toda a nossa vida, mesmo nós sendo cristãos maduros. E elas são imperceptíveis, e às vezes Deus nos faz parar e nos leva para um recall, para que a gente possa ser tratado dessas trincas e ser um vaso apto, para que o conteúdo santo não se perca e para que nós não façamos mal a outros, que em vez de darmos para eles um tratamento, damos um veneno, passamos coisas contaminadas de nós e do mundo. Lembre-se que o mundo exterior está à nossa volta, como as coisas, como o ambiente bacteriano está à volta do vaso. Que Deus nos ajude. Espero poder ter contribuído de alguma forma com o entendimento. Não esquece de dar um like e nos vemos no próximo vídeo. Fica na paz de Deus.